Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e nós vamos estudar hoje um texto da irmã Cleilma Ricker. E o texto chama-se Segundo o Coração de Deus, que foi escrito por Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. A irmã Cleilma escreveu esse texto sem a minha interferência, sem a minha ajuda. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos o texto e contar aquilo que eu entendi. Quero dizer também, assim, que não vou fazer grandes comentários, porque, assim, o texto fala de verdades bíblicas, está muito bem pontuado e vai falar sobre o rei Davi, né? O que Deus pensava dele. Então eu não vou ter muito a acrescentar, mas eu vou contar mesmo assim o que eu entendi, tá bom? Então vamos orar e pedir que o Senhor nos abençoe para que nós possamos aprender cada dia mais da sua palavra. Senhor Jesus, é muito bom aprender de Ti, é muito bom ler a Tua palavra, é bom saber que o Senhor cuida de nós e ministra nos nossos corações, que nós possamos entender esse coração de Davi, que a despeito de todos os enganos e erros que ele possa ter cometido, era um coração voltado para Ti. Que nós também tenhamos esse coração, Senhor. É o que te pedimos, não porque a gente mereça, mas em Teu nome. Amém. Bom, irmão, nosso texto bíblico hoje é bem pequenininho. É Atos 13, versículos 22 e 23. Olha só que pequenininho. Então diz assim, olha: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração e fará tudo o que for da minha vontade. Tá bem? Bom, e o versículo que ela escolheu a segunda parte do versículo 22, que diz: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Então a pergunta que não quer calar é: como é que você se define? Você já pensou nisso? Como é que eu me defino? Como que as pessoas me definem? Quando alguém pergunta assim: quem é a Miriam? Qual é a definição que elas vão dar de mim? A Mirianita é desse jeito, é daquele jeito, é uma pessoa assim, assado. O que as pessoas pensam a seu respeito? É uma coisa que nós temos que realmente pensar, né? Puxa vida, né? Como as pessoas me definem? Será que elas me olham e acham que eu sou um agente secreto de Jesus? Ninguém sabe que eu sirvo a Deus? Ou será que não? As pessoas olham pra gente e falam assim: nossa, aquela pessoa lá é uma boa cristã. Realmente as coisas que ela fala têm a ver com as coisas que ela vive. Então nós temos que pensar nisso. Como as pessoas nos definem e como nós nos definimos, né? Porque é importante também a gente saber quem a gente é, né? E quando a gente fala do irmão Davi, do rei Davi, a maioria das pessoas vão definir Davi como o quê? Ele era um pastor de ovelhas, ele era bonitão, ele tocava bem música, era um trovador, ou ele era um jovem atrevido, ele era corajoso, ele matou um leão, uma ursa, um gigante, enfim. As pessoas podem dizer que ele foi um guerreiro maravilhoso, ou então um grande rei, um rei poderoso, um rei conhecido por todos. Tem muitos jeitos da gente definir o rei Davi. Outras pessoas podem dizer assim: Davi, ele foi adúltero, né? Ele acabou matando o marido da Betseba, que era o amigo dele, né? Então ele foi sacana, ele foi homicida, ele foi um mau pai, né? Ele não sabia cuidar dos filhos, os filhos dele deram muito trabalho, enfim, se rebelaram contra ele. Ele era uma pessoa que caiu, que ele fracassou, enfim. Ele era uma pessoa que a gente nem se interessa mais, porque
para a desilusão e desafeto de muitos que achavam que o rei só tinha que ser um herói. O rei Davi não foi só herói, né? Porque a Bíblia não esconde os nossos erros, os nossos fracassos, as nossas derrotas. Ela vai dizer o que as pessoas são e como elas são. E o rei Davi, sim, tinha muitas coisas maravilhosas, mas também tinha coisas erradas que ele fez, das quais o Senhor não se agradou. Mas a despeito do que as pessoas acham e pensam a respeito do rei Davi, interessa saber o que Deus pensa dele. Está lá no versículo 22, né? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Deus sabia que Davi seria um homem obediente. Isso é fundamental, né? E sobre ele, Deus não disse nem testemunhou ter encontrado um grande homem, um grande herói, um grande guerreiro, um rei bacana, poderoso, mas simplesmente um homem segundo o coração de Deus, né? Se você for lá ver em 1 Samuel 13, versículo 14, está assim, ó. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. É o Senhor falando para Saul que ele estava fora, que Deus ia procurar uma pessoa segundo o coração e tinha achado, né? Ou como está em 1 Samuel 16, 10, 12. Diz assim: e Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, e ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Outra coisa também que a gente pode ler está em Salmos 89, 20, que diz assim: escolhi o meu servo Davi para ser rei, ungindo-o com azeite sagrado. Ora, isso é o que Deus fala a respeito de Davi. Ele sabia quem era Davi. Ele sabia que ele era pastor, ele sabia que ele tinha um coração voltado para Deus, e ele sabia que ele seria ungido. Enquanto isso, né, no contraponto, o que estava acontecendo? O rei Saul desagradou Samuel, desagradou o Senhor, né, como está lá em 1 Samuel 13, 13. Diz assim, ó: disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você, Saul, tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Então o Senhor não estava satisfeito com a desobediência de Saul e se desagradou dele, por isso que ele foi substituído. A história conta pra gente que Davi, um pastor de ovelhas, um jovem pastor, ele era mocinho, ele tinha sido escolhido para essa nobre missão de liderar e guiar o seu povo no lugar de Saul. Mas antes disso acontecer, o que precisou? Precisou que Davi fosse aprovado, como diz a palavra em 1 Timóteo 3,10. Então, antes de nós fazermos aquilo que o Senhor quer, nós precisamos ser aprovados, como está em 1 Timóteo 3,10. Olha: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amores, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele fala do quê? De ser aprovado. Logicamente, na época de Davi não tinha, né, o Novo Testamento, mas era necessário que o Senhor também aprovasse a Davi para que ele pudesse ser o cumpridor do propósito de Deus. E ele tinha que ser aprovado, ele tinha que ser provado para depois ser aprovado, como está em 1 Pedro 3, 6, 7. Então,
Como Sara obedecia a Abraão, chamando o Senhor, da qual vocês filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, o que ele diz aqui? Que você precisa primeiro ser provado para depois ser aprovado. Então, a gente tem deveres, né? Como aqui Sara obedecia a Abraão, nós também temos que obedecê-lo. E os maridos também devem obedecer. Então, foi da descendência de Davi que Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Lembra disso? Jesus veio da descendência de Davi. Por isso, o homem, segundo o seu coração, segundo o coração de Deus, ia fazer toda a vontade de Deus. O que Davi não conseguiu fazer, conforme a promessa, cumpriu-se em Jesus Cristo. Então, em Jesus consumaram-se todas as coisas, né? Então, é importante que nós tenhamos, como Davi, o coração de Deus. O nosso manancial termina assim, ó. Ser escolhido por Deus exige de nós submissão. Se Davi não fosse submisso, ele não poderia ter sido usado para o propósito de Deus. Então, ser escolhido por Deus exige de nós submissão, dependência e confiança em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Como está lá em 2 Pedro 3,18. Vamos ver lá. 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa, um abraço fraternal, ó. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço que parece um laço. Quero também que os irmãos se lembrem que devem crer que os que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas e, lógico, terão toda a condição, porque são abençoados por Deus, de ter o coração segundo aquilo que o Senhor espera de nós. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.